daqui até aquele cone, porque esse teu tiro vai estimular determinado músculo teu e vai fazer tal coisa que eu quero que tu aplique no campo assim. Que é o caso do Roger. Já o Renato vai dizer, corre ali. E deu. Entendeu? Não significa que não significa que não esteja treinando, vocês entendem? Só que o Roger é um cara mais estudioso nesse sentido que vai dizer exatamente o que está acontecendo e o que ele quer de aplicação disso no campo. O Renato só vai dizer, corre ali pra mim. Quando vê, ele vai apostar, duvido que tu corra até ali mais rápido do que eu e eu vou te pagar uma cerveja se tu conseguir. Cara, são métodos diferentes. Métodos diferentes que talvez tenham o mesmo tipo de resultado. É treinamento também, sabe? Então, assim, tem jeitos e jeitos. Eu sou um cara que gosto, entre aspas, do estilo do Roger. Eu gosto de entender o que tá acontecendo. Tem jogador que não precisa. Entendeu? Talvez a maioria, né? E tem vários jogadores que tu vai explicar um monte de coisa pro cara, o cara vai ficar, hã? Entendeu? Mas tem essa Que teoria, adianta? né, prof, de que o jogador, a maioria dos jogadores, eles não gostam daquela tatiqueza. Eles O não meu gostam jogador, que o meu o presidente, professor fique campo. explicando tudo detalhadinho. Eles preferem um Libertadores. cara no treinamento que seja igual o Renato Portaluppi. Agora, em relação ao Renato, Eu confio no eu meu vou grupo. eu vou concordar muito com o que o Mário falou em relação às perguntas, até porque eu tenho um bastidor em relação a isso. Quando eu comecei a fazer as perguntas pra Rádio Pachola, quando o Duduro sai e eu assumo o lugar dele, eu começo também fazendo perguntas mais de tática. E aí eu lembro que eu tenho um bastidor, eu não vou nem citar nomes, assim, mas é um amigo meu, A Fabiola que da é Rádio Pachola manda bem repórter, nas que é perguntas. repórter em outra emissora. Abraço, Ricardo. E aí ele... Nome aleatório. E aí ele falou, Pedrinho. as perguntas que a Pachola faz não são muito costumeiras. Ele cita, né? O Eduardo perguntava muito de tática, agora tá indo muito pro lado de tática. E o repórter normalmente não faz isso. Por quê? Porque o repórter não quer entender o que aconteceu no jogo. Não vou citar nome. O repórter não quer entender o que aconteceu dentro do jogo. O repórter quer uma informação. O repórter quer que o técnico chegue na coletiva e dê alguma informação, dê algum detalhe que eles podem usar durante a semana ou em algum outro trabalho. Então, só explicando essa situação, né? Agora, em relação continuando a fala do Renato, concordo muito em relação à pergunta, ele não era perguntado sobre tática, mas concordo também o que o professor falou. Eu acho que o Renato Portaluppi, ele adota uma postura nas coletivas, que é a postura dele. Ele vai para a coletiva já pensando, independente do que acontece, eu vou blindar o meu elenco. Então, tipo assim, ele vai sempre puxar, e daí tu citou antes um exemplo, ele vai sempre puxar a brasa para tentar desviar o foco dos seus jogadores. Ele fazia isso em todas as coletivas, independente do resultado. Eu acho que foi a postura que ele adotou. Não é porque ele não entende de tática, não é porque aquilo, não é porque isso, aquilo. É a forma de trabalho do Roger Machado, do Renato Portaluppi, e ele adotou essa postura. O Renato, ele faz uma coisa que eu admiro muito, que os gestores todos, os grandes gestores, independente de que lugar esteja, fazem. Elogia no público e corrige no particular. Sim. O Renato, eu tenho certeza, quando o time ia mal, cara, isso devia ser um vestiário, assim, horrível depois dos jogos. Porque, assim, eu imagino o Renato chegando no vestiário, o time tomando 3, 4, o Renato chegando no vestiário. Eu devia cagar na cabeça dos caras, sabe, dentro do vestiário. Mas dentro do vestiário. Saiu lá... Teve áudio uma vez, que foi o Simon. Foi o Simon que gravou. O Simon Isso Bianchini, foi em 2019, se eu não me engano. É. Mas isso bem antes do 5-0. É. O Renato puteando a todo mundo e ele Tá gravou e postou. Até porque ele tem história no Grêmio e Estofo pra poder dizer, eu quero que vocês façam isso, vocês estão errando nisso, porque aquele cara na parede ali sou eu. Aquele cara na pintura ali sou eu. Então, assim, tipo, faz e pronto, acabou. Essa estrela aí que tá aí no meio dessas três aí Exatamente. Então, e tem a questão também do próprio, desculpa, Cezão, do Renato, ele ter praticado coisas que ele cobra dos jogadores em campo. Não tô falando de postura extra-campo, né? Mas tô falando dentro de campo, por exemplo. Teve aquele caso da época da bike do Cristiano Ronaldo contra a Juventus, tá? O Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Isso. Aquela bola, ele faz um gol de bike maravilhoso. E aí, na coletiva, perguntaram, assim, tava o Cebolinha e o Renato e tal. Eu não lembro qual repórter falou, Renato, não tem a ver com o jogo, mas eu queria que tu falasse sobre a bicicleta do Cristiano Ronaldo, já que tu jogou mais do que o Cristiano Ronaldo e tal, né? E aí o Renato olhou pro Cebolinha e falou, responde tu. E o Cebolinha falou, essa história é boa e tal. Porque o Renato... Deixou o Cebolinha na ruim, né? Como é que vai falar que não? Responde tu. Daí o Cebolinha fala, não, o Renato nos mostrou ele fazendo gol de bike. Tipo, daí mostrou ele pelo Flamengo metendo um gol de bike maravilhoso dentro da área. Um balãozinho e uma bicicleta.
Ele tinha capacidade de dizer assim, ó, gurizada, façam o que eu tô falando, porque eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Eu já fiz isso que eu tô dizendo pra vocês fazerem. Então é só tu confiar em mim que tu vai conseguir fazer também, sabe? Tem uma coisa do Renato dentro disso também, justamente por ser tão boleiro, por estar muito em forma, por jogar o rachão junto com os caras, por ter uma reação e tal. Então, eu gostava muito dessa postura dele nesse sentido, sabe? Eu, por exemplo, discordo muito da opinião do Strange. É assim que fala, professor? Me ajuda, por favor. Eu não sei, cara. Eu achei muito difícil fazer a pronúncia aqui. Roger é uma enganação. Cara, eu não concordo com isso, tanto que eu não concordo com a saída do Roger. Eu acho que o Roger pode continuar dando uma cara para esse time cada vez melhor. Ele pode evoluir como profissional também. Acredito nisso, não quero que o Roger saia. Agora, trocando um pouquinho de saco para mala, quando se fala do Renato, por exemplo, como jogador, sempre tem esse negócio, né? Ah, mas o Renato, será que ele jogou tanto quanto fala assim? Pô, cara, o Renato jogou aqui no Brasil numa época que jogar no Brasil era mais difícil que jogar na Europa, cara. Tu tá louco? Aqui no Brasil só tinha craque, velho. Rei do Rio, Renato, Túlio, 1000 gols. Romário, 1000 gols. O Renato já era vetera, né? E o Renato já era vetera. Ele ganhou deles por causa do gol de barriga lá no Fluminense. O Rei do Rio seria pro campeão carioca. Isso, o jogador que fizesse mais diferença, né? Porque na semifinal estavam os 4 grandes ali do Rio de Janeiro. E o Túlio foi o artilheiro do Campeonato Carioca. O Renato foi pra final e fez o gol na final. Daí, no outro dia ele pegou lá o eclipse vermelho, que ele tinha o eclipse vermelho.